Certo, gente? Então, a gente tinha começado, a gente tinha feito na aula anterior, né, uma análise sobre a dimensão canônica, né, das funções de Green conexas depois de se irredutíveis a uma partícula. Né? Nós tínhamos chegado a uma conclusão sobre a função de Green irredutível a uma partícula de n pontos, chamada de gama. Né? Aqui, dessas n grandes partículas, né, você pode ter um certo número de gluons, um certo número de fantasmas, um certo número de quarks. Né? Então, isso daí era a dimensão disso, né? Imaginando que você já tinha tirado uma delta total de conservação de energia no momento. Né? Esse cara. Então, a dimensão desse cara era massa elevada a 4 menos o número de campos de Young-Mills, o número de gluons, né? Menos o número de fantasmas, tá certo? Emitido, menos 3 vezes o número de quarks, que é o MF, tá certo? Essa grandeza que está aqui, a gente batizou de V gama, a dimensão canônica da função de Green irredutível a uma partícula, né? Gama, certo? E, bom, isso é uma análise preliminar, porque a gente vai precisar dessa propriedade, dessa dimensão canônica daqui a pouco, né? E agora a gente entra realmente no que interessa, né? Nessa questão do grupo de normalização. Então, para isso, para a gente enfrentar essa questão, a gente lembra a definição das funções de Green renormalizadas em termos das funções de Green chamadas números. Né? Então, uma função de Green de n pontos renormalizada, ela vai depender desses momenta, né, de n momento, n grande momento, mas vai depender também da constante de acoplamento renormalizada. Quando não tiver nada na constante ou no parâmetro, a gente vai entender que é a constante renormalizada. Né? Esse alfa, ele era definido, só lembrar a definição exata dele, alfa é G2 sobre o fato que G é a constante de acoplamento, né, da teoria, e o alfa vai fazer um papel análogo ao papel da constante de estrutura fina, né, vamos dizer assim. Né? Que é D. Então, a sua função de Green renormalizada, ela pode depender dos momentos externos, né, que estão associados com ela, da constante de acoplamento renormalizada, que nós vamos indicar aqui pelo alfa, tá certo? Do parâmetro de calibre renormalizado, a gente viu que a gente tinha que definir uma constante de renormalização associada também com o parâmetro de calibre, né, em geral. Das massas renormalizadas, aqui vamos indicar por esse A grande os sabores, né? Então, a massa do U, a massa do D, a massa do C, do S, do T, do B. Né? Então, ali depende de várias massas, no princípio, dois, né? E, finalmente, daquele parâmetro I, né? Que é o parâmetro massivo que a gente sabe que sempre sobra após o procedimento de renormalização ter acontecido. Tá certo? Então, uma função de Green renormalizada de n pontos vai depender dos parâmetros renormalizados da teoria mais esse μ. Né? Legal. Essa função de Green renormalizada, em princípio, né,
ela é definida em termos das quantidades chamadas de nuas, né? Da seguinte maneira, né? Isso é o limite quando o epsilon tende a zero. Quem é o epsilon, né? Epsilon é o parâmetro lá da regularização dimensional, né? 4 menos d, né, por exemplo. Alguns falam 4 menos d sobre 2, etc. Isso varia de gosto, né? De um para outro. O que importa é que você tem um parâmetro, né, que, quando ele vai para zero, suas funções de Green nuas são todas divergentes, né? Então, o limite quando o epsilon tende a zero de uma certa constante que você chama de Z gama, que pode depender de μ e do epsilon, e vezes o gama zero, P1, P2, Pn, e aqui vão entrar as quantidades ditas nuas, né? Alfa zero, constante de acoplamento não renormalizada e que, portanto, potencialmente contém infinitos, tá certo? A0, MA zero, né? E epsilon. Isso aqui fecha, né? Você vê que o gama zero, esse Zmi, esse Z gama, né? Ele é um produto de fatores Z, um para cada campo que comparece na nossa função de vértice irredutível a uma partícula. Então, por exemplo, se eu tenho MYM, né? M Lewis, né? MYM, gluons, né? Eu vou ter Z elevado a 1 meio, né? MYM vezes, tá certo? Se eu tenho M-til fantasmas, eu vou ter Z3 inimigos, né? Eu vou ter o Z3-til elevado a menos M-til sobre 2, né? Estuda de Mi epsilon, Z2F menos MF sobre 2, Mi epsilon. Então você tem um fator Z elevado a menos 1 meio para cada campo de cada tipo que você tem lá, né? Você tem 2 quartos, por exemplo, você tem Z2F elevado a menos 1 meio para cada um dos quartos, vai dar Z2F elevado a menos 1, né? Você tem 3 gluons, vai dar Z3M elevado a menos 3 meios, né? Você tem 5 fantasmas, você vai ter, não pode ter isso, tudo bem? Z3-til elevado a menos 5 meios. E se você tiver 3 gluons, 5 fantasmas, 2 quartos, aí você tem o produto dessas constantes todas, né? Esses caras são função de Mi e de Epsilon e são escolhidos, né, de maneira adequada a cancelar as divergências que a gente está produzindo, está observando aí na teoria, né? Então, em função disso aqui, né, a gente imagina o seguinte: se você tivesse feito apenas a regularização da sua teoria, e não tivesse feito a subtração da divergência, as suas funções de Green nuas, gama zero, não seriam funções do Mi. Elas não dependeriam do Mi. Se Mi não estava lá antes, eu não tenho que estar lá depois. O Mi aparece porque ele sobra no processo depois que você subtrai as partes divergentes. Aí a parte convergente que você deixa, a parte que não é infinita, carrega uma dependência no Mi. Essa que é a ideia, né? Então você pode escrever a equação como essa: Mi, D de Mi, do gama zero, P1, P2, Pn, alfa zero, A0, Na0, epsilon igual a zero.
certo? Por um lado, né, essa dependência em Mi das funções nuas e dos parâmetros nus, né, é tremendamente simples, não depende de ponto, tá certo? Mas os parâmetros renormalizados e as funções renormalizadas dependem sim. Em princípio dependem. Você está com essa expressão aqui, ó, de que eles dependem, porque você tem o processo de subtração de divergências aqui, aplicado nessa história, né? E esse processo de subtração de divergência pode deixar uma dependência residual, não só nas funções de Green, como também nas constantes de acoplamento, nas massas, no parâmetro de gauge, em todo mundo. Porque todos esses objetos, eles são definidos em função de condições de renormalização. Eles são definidos em função de uma determinada função de Green redutível a uma partícula. Como essas potencialmente dependem de mim, esses parâmetros vão depender de mim também. Né? Então aí você pode fazer o seguinte, né? Você pode aplicar esse operador Mi-DADMI ali daquele lado daquela equação, tá certo? E você vai ter que o Mi-DADMI vai se reduzir no Mi-DADMI, dependência explícita em Mi, né? Que é possível que exista, mais o Mi d alfa dmi. Então olha só, estou aplicando Mi dmi aqui, ó, nesse cara. Então, o que pode depender de Mi aqui? O próprio Mi, uma dependência explícita, e pode haver uma dependência implícita em alfa, em A e em MA. Nesses parâmetros renormalizados e, portanto, finitos. Tá certo? Então, quando eu aplicar Mi dmi, eu tenho que levar em conta a dependência explícita mais a dependência nesses parâmetros que estão aparecendo aqui. Né? Então, eu posso ter também soma sobre todos os A's, né? De Mi. Aqui eu vou multiplicar e dividir, mas primeiro eu vou dividir por MA. Né? Certo? A MA está multiplicando e dividindo, estou derivando em relação a MA e derivando em MA em relação a Mi. Né? Outro cara que eu posso carregar uma dependência, né? É em relação ao parâmetro de gauge. Né? Então, esse operador que está aqui, quando aplicado na função de Green renormalizada, ele vira isso aqui. Né? Do outro lado, né, se eu apliquei na função de Green renormalizada, eu posso aplicar agora na definição dessa função de Green. O que vai depender de mim aqui agora não envolve o gama zero. O gama zero é independente de mim. Então envolve uma derivada em relação a mim desse Z gama que está aqui. Tá certo? Então, isso daqui vai ser sobre Z gama Mi Z gama e Mi. Em princípio, por que eu estou dividindo por Z gama? Estou dividindo por Z gama para multiplicar por Z gama o que vem gama zero aqui. E isso que está aqui eu vou reidentificar como gama renormalizado. Tá certo? Porque eu já sou malandro, sou safado e quero encontrar uma equação diferencial para o gama renormalizado. Né? Então, dividindo e multiplicando por Z gama, eu recomponho o gama renormalizado, né? Ele tem isso aqui. Tá? Certo? Eu
faço algumas definições aqui nessa história, né, são as seguintes. Né, eu vou chamar vou também definir XA como sendo MA sobre Mi, né? Você vê que como Mi tem dimensão de massa, MA sobre Mi é um parâmetro adimensional a princípio. Né? Então, isso aqui é uma definição. Mi de alfa de Mi é igual a alfa vezes, eu estou definindo beta dessa maneira. Eu pego isso aqui, alfa renormalizado, que eu sei que função, que eu supostamente sei que função de Mi é, deriva em relação a Mi. Isso dá uma certa função que eu vou chamar de alfa vezes beta. Certo? Então isso é uma definição. Outra definição, que é essa daqui, certo? Que envolve, então, ó, Mi sobre MA, DNA, DMI. Tá certo? Que é esse cara que está aqui. Vamos chamar esses caras aqui de menos gama A. Tá certo? Esse outro aqui, vou chamar de delta, de alfa A, XA, né? Também outra definição. Né? E algumas outras coisas nós vamos apresentar aqui. Né? Mi sobre Z3 em rios e Z3 em rios. DMI, vou chamar de gama e aí rios de alfa a XA. Né? Mi sobre Z2F DZ2F DI igual, também por definição, gama F de alfa a XA. Né? E Mi sobre Z3 tio DZ3 tio DI é gama tio de alfa a XA. Certo? Você vê que esses caras vão aparecer especificamente aqui, né? DZ gama DI, quem é o Z gama? Z gama é isso aqui. Quando você derivar DZ gama DI, vai ter D DMI disso, vezes isso, mais isso, vezes D DMI disso, vezes isso, mais isso, vezes isso, D DMI disso. Tá certo? E aí vocês vão encontrar essas três definições aí, né, dentro da história. Né? Veja que a gente está dividindo aqui por Z gama, então você vai ter o Z3 em mil dividido, todo mundo vai recompor o cara que está ali em cima. Né? Aí, se você substituir essas definições todas ali na história, né? O resultado vai ser o seguinte, né? A gente vai ter encontrado uma equação Você vê que as definições são colocadas para que você sempre tenha uma coisa assim, Mi, DDI, alfa, DD alfa, A, DDA, né? Que esses tipos de caras são operadores de contagem, são contadores. Eles contam potências, né? Se você pegar e fizer A, DDA de A elevado ao cubo, dá quanto? 3A elevado ao cubo, né?
dA de A ao cubo dá 3A2, mas você recompõe o A com o A que você está multiplicando, né? Então, o que eles fazem? Eles contam a potência, né, que você tem ali. Isso é interessante depois, quando a gente vai estudar o comportamento de escala das coisas, né? As coisas simplificam, né? Isso aí não é feito de bobeira, não. É feito na malandragem também, né? Aí você tem menos somatório em A, gama A, XA, DXA, menos que a gente chama de gama. Isso aqui igual a zero. Então a gente tem uma equação diferencial, o princípio governando a dependência em μ das funções renormalizadas, funções de μ renormalizadas, né? Esse gama-gama que eu acabei de escrever aqui é definido assim, menos 2 gama-gama é n news, gama n news mais nf, gama f mais n tio, gama tio. Aqueles gamas que a gente definiu ali, certo? Então essa daí que é a famosa equação, né, de grupo de renormalização, né, ou equação de Cauchy-Munsey, né. E como eu disse para vocês, ela antecipa, em princípio, se você resolver essa equação, você obteve a dependência em μ das suas funções de Green irredutíveis a uma partícula. Ou seja, você obteve a dependência em μ da sua teoria, né? Da sua teoria renormalizada. Então a gente disse assim, quando a gente faz renormalização, é introduzido um parâmetro μ massivo dentro da nossa teoria. Sempre, qualquer que seja a forma de fazer renormalização, ou seja, o esquema de renormalização que a gente utilize, é introduzido, sobra um parâmetro μ dentro da nossa teoria. Esse parâmetro μ, ele não aparece de qualquer jeito, mas ele aparece infiltrado nos parâmetros da sua teoria. Infiltrado no parâmetro de gauge, infiltrado na constante de acoplamento, infiltrado nas massas, né? Infiltrado nas coisas que tiver dentro da sua teoria. E nesse misterioso fator gama-gama, que nós vamos ver qual é o papel dele mais à frente. Certo? Vamos ver o papel dele. Então essa equação é a equação que te dá a dependência desse fator, desse parâmetro de escala, desse parâmetro μ. Como eu disse, esse é um parâmetro com dimensão de massa. Então, mesmo supondo que sua teoria, no nível clássico, não tivesse nenhuma dependência no parâmetro de massa, ou seja, que a sua teoria no nível clássico, a sua teoria com invariância de dilatações, né? No nível quântico, ela teria dependência numa escala de massa, num certo parâmetro de massa. E a sua simetria de dilatações teria sido perdida. Tá certo? Você tem uma anomalia aí, uma simetria que é clássica, mas que é rompida no nível quântico. Tá certo? E essa equação, ela governa a dependência nesse parâmetro. Para você resolver essa equação, o que você tem que fazer? Para você começar a tentar resolver, né? Você tem que conhecer essa função, essas funções e essa função aqui. Você tem que conhecer esses caras. Esses caras, por sua vez, estão definidos aqui, ó, né? Beta está definido por essa equação. Aqui é a constante de acoplamento renormalizada, né?
Gama A está definido aqui, essas são as massas renormalizadas. O delta está definido aqui, esse é o parâmetro de gauge renormalizado. E esses aqui, os gama N, os gama F e gama til, tem a ver com as constantes de renormalização, né, da nossa teoria renormalizada. Tem um ponto aí, né? O beta, o gama A, os gama A e o delta está mais ou menos na cara, né, que eles são funções finitas. Né? Por quê? Porque eles estão sendo expressos, definidos em termos dos parâmetros renormalizados da minha teoria. Os parâmetros renormalizados são, por definição, finitos. Tá certo? Eu já fiz a renormalização, obtive um parâmetro que tem a dependência desse μ, estou simplesmente calculando a dependência em μ desse parâmetro, renormalizado, parâmetro finito sobrou no final. Isso me dá um beta. Então, o beta é finito, por quê? Porque a teoria, em tese, é renormalizável. Se a teoria é renormalizável, o Pascual usa bastante esse argumento, né? Se a teoria é renormalizável, isso significa que você vai terminar com parâmetros finitos no final do seu programa de renormalização. Portanto, beta vai ser uma quantidade finita. Os gama-As vão ser quantidades finitas, porque as massas também vão ser quantidades finitas. O delta vai ser uma quantidade finita. Mas e esses caras aqui? Gama N, gama F e gama til. Tá? Esses caras, eu posso retirar a informação de que eles são finitos, expressando eles, de certa maneira, em termos das outras quantidades e das funções renormalizadas particulares. Por exemplo, vamos supor que eu fizesse N Young igual a 1, N igual a 0, NF igual a 0. É igual a 1, acho que é demais, né? Igual a 2, né? Vamos lá, vamos botar 2. Eu tenho pelo menos um propagador, né? Vamos dizer assim. Né? Então, eu teria uma equação como essa, né, do grupo de renormalização, né, onde esse NF seria 0, esse Ntil seria 0 e o NM seria 2. Então, gama seria menos gama NM nesse sentido. Tá certo? Então, vamos acompanhar a história. Eu tenho a equação de grupo de renormalização para uma função de 2 pontos gluônica. Tá certo? Estou fazendo NF igual a 0 e Ntil igual a 0. São de 2 pontos gluônicos. Isso aqui muda? Não. Isso aqui muda? Não. Isso aqui muda? Não. Isso aqui também não. Isso aqui vira gama R de P1, P2, alfa A, NA, Mi. Né? E o gama vira menos o gama em mil. Portanto, se gama e mil está multiplicando aqui, né? Eu posso isolar o gama e mil em função dessas quantidades que são todas finitas, desse operador finito, atuando no gama R, que é finito, dividido por gama R. Então, o gama e mil, eu mostro que ele é totalmente expresso em termos de quantidades finitas. Portanto, ele é finito também. Ele não tem problemas de infinitos na definição dele. Ele pode ser definido de maneira finita. E aí eu faço uma coisa parecida com o gama F e gama til, e aí eu vejo que todas essas quantidades são finitas. Portanto, eu estou explorando a renormalizabilidade da minha teoria. Estou dizendo, se a minha teoria é renormalizável, se esses parâmetros alfa, MA, A são todos finitos depois de renormalizados, então as funções beta, gama A, delta são finitas, e o fato delas serem finitas me implica que eu posso definir recursivamente gama N, gama F e gama til, que nesse sentido são funções universais.
Ou seja, elas aparecem na equação de grupo de renormalização independente de qual seja a função de Green renormalizada ou PI que eu estou considerando. O que vai mudar na equação de grupo de renormalização são esses N's aqui, NMils, NF e NTil. É isso que vai mudar. Todas as funções de Green vão satisfazer essa equação aí com os seus NMils, NTil e NF apropriados. É só isso. Mas essas funções são as mesmas para qualquer função irredutível em uma partícula. Nesse sentido é que a gente chama elas de universais. Tá certo? Então todas essas funções são finitas e elas podem ser calculadas a partir da definição delas. Tá certo? Vai ser calculadas a partir das definições que foram dadas ali. Tá certo? Aqui você pode calcular esses caras também. Você tem o Z3 NMils, Z3 NMils, joga o Z3 NMils antes, né, de mandar o epsilon para zero, naturalmente. Né? Faz a conta. O resultado que você tiver, quando você mandar o epsilon para zero, vai ser um resultado finito. Tá certo? Tem que ser um resultado finito, porque a sua hipótese é que você está trabalhando com a teoria normalizada. Tá certo? Um parêntese aqui nessa história é o seguinte: livro do Zinjustan, né? Não sei se todo mundo já viu aquele catatal, né? Gigantesco. Ele tem uma prova da renormalizabilidade da teoria a partir da equação do grupo de renormalização. Tá certo? É muito interessante, né? E é difícil também, mas não vamos negar, né? Mas é muito bonito ele usar a equação de Kalam-Simanzi para poder mostrar que uma certa teoria é renormalizável. Aí ele faz o contrário do que nós estamos fazendo aqui. Nós aqui estamos indo pelo caminho mais preguiçoso, né? O mais direto possível, né? Que é tomar uma teoria renormalizável e deduzir rapidamente a equação de Kalam-Simanzi, né? A partir dela. Lá ele diz, não, vamos partir do fato de que existe uma equação de Kalam-Simanzi. E aí ele vai tirando todas essas consequências que são, na verdade, consequências do fato da teoria ser renormalizada. Zinjustan, só não lembro o capítulo exato. Tá certo? Mas deve dar para encontrar fácil. É o capítulo de grupo de renormalização do Zinjustan. Legal. Vamos então aprofundar um pouquinho mais a análise nessa equação que está aí, tá certo? Na equação de grupo de renormalização. Eu vou só dizer para vocês que é um pedaço, né? Eu estou, na verdade, me concentrando aqui nas particularidades da QCD. A gente teve uma aula de grupo de renormalização naquelas atividades formativas de verão, onde algumas dessas contas que eu só vou citar aqui foram feitas em mais detalhe, tá certo? Então aqui a gente só vai ver os aspectos globais da história, os aspectos mais específicos para a teoria de NMils, né? Tipo SUN, que até agora pode ser QCD, mas está valendo para SUN, né? Então, a gente pode agora, né, explorar um pouco mais as consequências dessa equação, né, explorando justamente as consequências da análise dimensional. Aí agora entra as coisas que a gente tinha feito lá anteriormente, né? Então, a nossa função de Green renormalizada, né, a gente viu que ela tem uma certa dimensão d gama, né? Deixa eu reescrever o d gama aqui rapidinho.
Só para a gente lembrar, né, o que era ele. Decano. Era 4 menos N menos 3 meios NF, certo? A dimensão da minha função de green redutiva de uma partícula dependia de qual função de green redutiva de uma partícula eu estava considerando, né? Então, essa função aqui genérica, né, com N termos externos, ela tendo dimensão de gama, isso significa o quê? Significa que, em princípio, eu posso escrever essa função como um certo parâmetro de massa elevado a d gama vezes uma certa função adimensional. Tá? Uma certa função tem, né, por exemplo, uma coisa que seja assim, f de p é p2 menos n2. Tá? Uma coisa desse tipo. Eu posso sempre escrever isso aqui assim, m2, p2 sobre n2 menos 1. Né? Esse camarada que está aqui, né, é uma certa função psi de p sobre n, que é adimensional. Tá certo? Ou se a gente quiser de p2 sobre n2, né? Certo? Mas ela é adimensional, essa é a característica. Como vai ser a forma desse psi específico, eu escolho. Mas o fato é que eu sempre tenho o direito de fazer isso. Se a minha função tem uma certa dimensão, eu sempre posso escrever ela dessa maneira. Então, um certo parâmetro dimensional, que eu escolho aí, vezes uma função adimensional. A gente vai escolher a mesma parametrização aqui, só que o parâmetro que eu vou escolher vai ser o mi, tá certo? Então, a minha função renormalizada vai poder ser escrita como mi elevado a d gama vezes uma certa função adimensional, tá certo? A minha função adimensional só vai poder depender, então, de variáveis adimensionais. As variáveis adimensionais que eu vou obter vão ser P1 sobre mi, Pn sobre mi, né? Alfa é, em princípio, adimensional, que é o constante de acoplamento, né? A, que é o parâmetro de gauge, também é adimensional, e XA, onde XA vão ser as massas dos quarks dividido pelo mi. Tá certo? Ok. Então, agora, essa função que eu tenho essa parametrização dessa função. Isso aqui eu não fiz nada, eu só estou dizendo que é possível sempre você pegar uma função que tem uma certa dimensão de massa e escrever ela como a dimensão de massa dela explícita vezes uma função adimensional. Só estou falando isso. Né? Imagina agora o que vai acontecer se eu pegar a minha função renormalizada e escalar os momentos. Ou seja, multiplicar todos os momentos por um fator numérico, si único. Todos os momentos estão sendo multiplicados pelo mesmo fator numérico. Só um minutinho, gente. Ok? Então, estou considerando essa função para esse conjunto de momentos que estão aqui. Tá certo? Cp1 e Cpn. Né? O mesmo parâmetro, a mesma constante de acoplamento, o mesmo parâmetro de gauge, as mesmas massas, o mesmo ponto de renormalização, o mesmo parâmetro massivo da renormalização. Bom, esse cara aqui, se eu usar essa mesma parametrização que está aqui, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser mi elevado a d gama, psi, né, de Cp1 sobre mi, né, nenhuma novidade aqui, Cpn sobre mi
alfa A na XA, né? Variáveis adimensionais que eu ainda tenho aqui por ali. Né? E aqui eu posso fazer o seguinte truque. Eu posso multiplicar e dividir por π elevado a d gama então não fiz nada, tudo lá de fora, certo? E vou reexpressar o π como P1 sobre μ sobre π, Pn sobre μ sobre π, né? Alfa A XA. Agora eu olho para esse cara aqui, ó. Certo? Esse cara que está aqui, eu recupero a definição original que eu tinha lá. Então eu vou poder escrever que o gama original está lá, vai ser o π elevado a t gama renormalizado, P1 Pn alfa A. Só que agora, onde eu tinha parâmetros massivos, eu vou ter esses caras divididos por π e os MA sobre π, os μ sobre π. Eu estou usando essa equação original que está aqui. Estou voltando, pegando isso que está aqui, onde eu tenho μ sobre π, eu posso chamar de psilinho, por exemplo, né? Ou posso chamar um parâmetro milinho. Milinho igual a μ sobre π, tá certo? E aí, todos os parâmetros, onde eu tiver μ, né, vai aparecer μ sobre π. Onde eu tiver um parâmetro massivo dentro da minha teoria, vai aparecer o fator 1 sobre π na história. Né? Então, o resultado final é que isso é igual a isso. Né? Isso é tirado de um lado e botar do outro, não tem nada demais aí. A única coisa que a gente está fazendo é explorando o comportamento de escala. Eu tenho um objeto com uma certa dimensão canônica, que a gente se deu o trabalho de calcular na aula passada, tá certo? E o fato dele ter uma certa dimensão canônica significa que ele tem esse comportamento de escala quando você faz uma transformação de escala nos seus momentos. Então, vamos dizer assim, o que é essa transformação de escala? Vamos pensar mais ou menos no que está acontecendo aí. Né? Por exemplo, se esse π for um número muito pequeno, for, sei lá, 1 sobre 10.000, né? Então eu tenho aqui um processo que está acontecendo num certo conjunto de momentos lá, uns momentos atípicos. Pensa lá na LHC, né? Tem lá os momentos dos prótons que estão lá colidindo, próton, antipróton, alguma coisa desse tipo. Maravilha. Eu estou relacionando esse processo que está acontecendo nesses momentos típicos com massas e parâmetros de normalização muito maiores, tá certo? Lembra que o π a gente tomou como 1 sobre 10.000. Então, MA sobre π é 10.000 vezes MA. μ sobre π é 10.000 vezes μ. Né? Tá certo? O processo a certos momentos, com massas imensas, é a mesma coisa, ou é relacionado com o processo a baixos momentos com massas normais. Tá certo? Isso aí não tem nada de quântico, não tem nada de relativístico, não tem nada de nada. Isso não passa de análise dimensional. Tá certo? Mas agora vamos usar essa análise dimensional mais a equação do grupo de normalização para encontrar uma outra equação que vai nos dar o comportamento das funções de Green quando a gente faz uma transformação de escala como essa.
Tá certo? Quer dizer, aqui em si não está querendo dizer nada. 6 igual a meia dúzia. Né? Mas a questão aqui vai ser a seguinte: será que eu consigo prever como é que uma função dessa evolui à medida que eu faço transformações de escala nela? Fazer transformações de escala é mudar de um regime para outro regime. Por exemplo, de um regime perto do infravermelho para um regime, às vezes, perto do ultravioleta. Se você tiver um fator de escala grande o suficiente. Tá certo? Então, essa equação, que é uma equação, você pode dizer, a origem dela é só análise dimensional, né? Ela vai se juntar agora com essa equação que está aqui, certo? E nós vamos poder prever o comportamento das nossas funções renormalizadas com transformações de escala. Tá certo? Bom, isso também a gente fez lá no negócio de verão. Então aqui, novamente, a gente só está dando um alô, né? Para isso aqui e particularizando para a situação das teorias de Young-Mills, né? Bom, então o que vai acontecer agora? Agora nós vamos aplicar o nosso famoso operador psi de psi, né? Tá certo? É claro que eu tenho que aplicar psi de psi em alguém que dependa de psi. Então vamos aplicar nesse cara. Então deu uma R de psi P1, psi Pn, né? Alfa, A, Ma, I. Tá certo? E aí, né, nós vamos usar essa equação aqui, ó. O gama R disso daqui é igual a psi elevado a d gama R disso. Certo? Então isso daqui vai ser psi d de psi, psi elevado a d gama R de T1, Tn, alfa, A, Ma sobre psi, I sobre psi. Então aqui eu parto o negócio em dois pedaços. Isso aqui é um contador, né? Então isso aqui atuando primeiro nesse cara que está aqui, ele vai dar d gama vezes psi elevado a d gama vezes o cara que está lá. Psi elevado a d gama vezes o cara que está lá vai reproduzir o cara original, certo? Então, isso aqui para começar da d gama, né? Abre um grande parênteses aqui e vai ter o cara original psi P1, psi Pn, alfa, A, Ma, certo? Mas não tem só isso, porque em princípio, né, eu tenho também dependência em psi aqui e aqui. Então o psi d de psi, ele age nesse e mantém esse, pula por cima desse e atua nesse. Quando ele atuar nesse, ele vai bater aqui, ó. Só que aqui é um d de psi de um cara que depende de psi como 1 sobre psi. Se você fizer uma mudança de variáveis, tá certo? Você pode transformar esse d de psi num d de Ma, né? Um d de psi aqui como d de Mi também. Então, isso aqui vai efetivamente virar um menos mi de Mi menos som em A de xa d de xa. Certo? O espaço de imagem, precisava de tanto espaço. Como é que é isso aqui? Por exemplo, d de psi
de uma F de Mi sobre Xi, por exemplo, né? Eu vou definir uma variável aqui, que é T, vamos chamar de outra coisa, chamar de Mi sobre Xi, né? Então, T de Xi vai ser T de lambda de Xi, né? E isso dá menos Mi sobre Xi2 de lambda, né? Você tiver que Xi de Xi, né? Então aqui vai ficar menos Mi sobre Xi. Então aqui fica menos lambda de lambda, se você tiver uma variável adicional. Daí você entende o sinal de menos, né, nessa história. Tem um sinal de menos em relação ao fato de eu derivar em relação a Mi e não em relação a Xi, e derivar em relação a MA e não em relação a Xi. Da dependência, onde eu tinha uma dependência em relação a Xi, agora eu vou ter uma dependência em relação a Mi. Só que a dependência em relação a Xi é inversamente proporcional a Xi, a dependência em relação a Mi é diretamente proporcional. Então, os derivados têm que ter sinal contrário. Tá certo? Então, maravilha. Ó. O tal d de Xi disso daqui deu isso. Agora eu passo isso que está aqui para o outro lado e encontro uma equação diferencial. Né? Tá certo? Vai ser isso aqui. D de Xi mais some A XA de XA menos mais Mi D de Mi menos D gama aplicado no gama normalizado de Σ1 Σn alfa A isso é igual a zero. Mais uma vez, essa equação que a gente obteve aqui é uma consequência direta dessa equação aqui. Tá? Só que agora sim eu posso juntar essa equação com a equação do grupo de normalização. Com essa equação aqui. Né? Como é que eu vou fazer essa junção? Eu vou eliminar o Mi D de Mi. Tá certo? Esse cara aqui mede a dependência em relação a Mi da minha função. A dependência explícita em relação a Mi. Mas a dependência explícita em relação a Mi é exatamente o que essa equação aqui está me dando. Ela está dizendo que a dependência explícita em relação a Mi é compensada pela dependência implícita em relação a alfa, em relação a A, em relação a gama, mais um fator, vamos dizer, um fator de escala. Tá certo? Então eu posso eliminar, né, esse cara ali para encontrar, finalmente, essa equação que está aqui. Ó. Xi D de Xi menos delta de alfa, alfa D de alfa. Aqui, implicitamente, eu supunho que alfa, A, X, né, essas funções também, eram funções de Mi. Veja que agora eu estou trocando a evolução em relação a Mi pela evolução em relação a Xi. Então agora todo mundo é função de Xi. Eu não estou mais me perguntando sobre a dependência em relação a Mi dessa minha função. Tá certo? Menos delta de alfa, alfa de alfa, menos delta de alfa, A de A, mais some A de 1 mais gama A de alfa.
menos B gama menos gama gama. Esquema de alfa não precisa, só para lembrar que depende, em princípio, do alfa, do A, etc. Né? B gama menos gama, tudo isso aplicado no gama renormalizado de si P1, si Pn, alfa, A, Na, do A zero. Então, eu troquei meu parâmetro de evolução, que ia ser o cara em relação ao qual eu obter a minha equação diferencial, pelo si. Né? Então, agora eu tenho que alfa é um alfa de si, em princípio. Né? O meu delta é um delta de si. Os meus gamas A's são gama A de si. E os meus gama gama são gama gamas de si. Observe o seguinte, na equação original, tá? Eu tinha D gama e 1. Né? Essa equação que está aqui não tem nada de quântico nela. Essa equação tem a ver apenas com o comportamento de escala de uma quantidade dimensional. Seja ela função PI, o que eu quiser. Basta que ela tenha dimensão de massa. Uma certa dimensão de massa. Então, o D gama que aparece aqui na equação, imediatamente você pode dizer que ele é a dimensão canônica da sua função. Você sabe a origem dele, né? O D gama que veio aqui, ele veio da aplicação desse si, D de si, no si elevado a D gama. Então, o aparecimento desse D gama aqui, como um termo constante, multiplicando a nossa função, né, está falando que a dimensão canônica dessa função é D gama. Tá certo? Assim também, aqui XA, dx é um contador de massas. Ele está simplesmente dizendo que as massas têm que entrar lá também na dimensão adequada, etc, etc. Né? Compare agora essa equação que está aqui com essa equação daqui de baixo. Essa equação daqui de baixo está dizendo o seguinte: tem uns caras que são adimensionais, alfa e A. Esses caras adimensionais agora carregam a possibilidade de ter uma dependência em si não trivial. A dimensão de massa, mesmo, canônica, associada com as massas da teoria e associadas com a dimensão da função em questão, essas dimensões estão modificadas. Era 1, virou 1 mais gama A. Era D gama, virou D gama menos gama gama. Então eu tive uma modificação, agora eu posso dizer, quântica, das dimensões canônicas dos parâmetros massivos e da dimensão da função de correlação que eu estou calculando. Quem modificou isso? A mecânica quântica. Nada, lembra de quem era, né? O gama gama. Gama gama é gama Yang-Mills mais gama F alternativo. Quem é gama Yang-Mills, quem é gama F alternativo? Eles são derivados em relação ao parâmetro de massa dos Z's, dos caras de renormalização. Tá certo? Então eles contêm uma informação quântica. Quem é o beta? Quem é o delta? Quem é o gama A? São derivadas das constantes renormalizadas em relação ao parâmetro massivo. Como que essas constantes foram exibir uma dependência desse parâmetro massivo? Através do procedimento de renormalização.
seja, através da teoria quântica. Então, o aparecimento desse termo e desse termo é um sintoma, agora sim, de que você está fazendo teoria quântica de campos. A equação de cima é cinemática. A equação de baixo, não. A equação de baixo é uma herança direta, uma reparametrização da equação original, que é a equação de Cauchy-Simonet. A equação de baixo é a união daquela condição praticamente cinemática com uma equação dinâmica, sim, a equação de Cauchy-Simonet. Então ela tem conteúdo dinâmico ali. Eu acho, né, que lá nas atividades formativas de verão, eu explorei para o campo escalar, né, a solução da equação de Cauchy-Simonet. Né? Então não vou repetir isso aqui. Né? Aqui eu vou ser mais abreviado, mas eu vou avisar a todos que o Pascoal contém essas contas que vão chegar aqui em completo detalhe. Tá certo? Que é possível fazer as contas e tirar os detalhes necessários. Eu vou dar a solução, porque essa equação agora é possível você resolvê-la. Tá certo? Você pode resolvê-la. Desde que você conheça as funções de beta, delta, gama A e gama gama. Conhecidas essas funções, você pode resolver essa equação. E a solução é... Vamos lá. Uma maravilha, né? Não sei se vocês concordam comigo. A solução está aqui, ó, bonitinho. Ela é gama normalizada, si P1, si Pn, alfa, A, I, A, Mi. Então, essa função com os momentos todos escalados pelo mesmo fator, ela é escrita em termos da função com os momentos não escalados, tá certo? Vai ser assim, si elevado a d gama R, escrevendo outra ordem, si elevado a d gama, exponencial, de menos a integral de 0 a t, dt. Gama de alfa bar vezes o gama renormalizado P1 Tn alfa bar de T, a barra de T, N barra de T, Mi, onde esse T se relaciona com si dessa forma. T é o logaritmo de si. Né? Então, essa solução, né, da equação do grupo de renormalização, do comportamento de escala das funções de Green, né, utilizando o comportamento do grupo de renormalização, ela é sensacional, né, porque, olha só, se você pegar e pensar
que se é exponencial de t, você pode reescrever isso aqui como exponencial de menos de d gama menos isso. Certo? Se é exponencial de t, a gente tem si elevado a d gama, então você tem exponencial de d gama. Então, para que se igual a exponencial do t, o comportamento de escala clássico, vamos dizer assim, da sua função, tinha que ser só esse pedaço aqui, tá? Exponencial de d gama t. Você tem um pedaço clássico e mais uma modificação. Então, o comportamento de escala da sua função de Green está sendo modificado por correções quânticas. Essas funções gama que estão aparecendo aqui são chamadas de dimensões anômalas, por causa disso. Essa é a dimensão canônica, essas são as dimensões anômalas. Certo? Então, graças à dinâmica da tua teoria quântica de campos, né, você tem uma modificação do comportamento de escala das suas funções de Green em relação ao comportamento normal que elas teriam do ponto de vista clássico, ou do ponto de vista pura e simplesmente ser uma função dimensional. Né? Mas mais do que isso, olha só, essa é a parte mais importante agora. Além de haver a modificação da dimensão, vamos dizer assim, de escala da tua função, você vai dizendo que a tua função num ponto escalado é a tua função num ponto não escalado, mas com uma constante de acoplamento diferente da constante original, que é chamada de constante de acoplamento efetiva. É uma constante de acoplamento que é apropriada para esse fator de escala que você está utilizando. Se você pensar no si como dizendo sobre o regime de energia e momento que você está trabalhando, né? Você está dizendo o seguinte: a minha teoria, por exemplo, vamos supor que o psi seja 10.000, né? Mais uma vez, não era 1 sobre 10.000, agora é 10.000. Né? Então eu estou trabalhando aqui com uma teoria no momento, num regime de altos momentos e altas energias. Eu posso dividir todos os momentos e energias por 10.000, então eu vou estar trabalhando com a teoria numa escala de momento e energia 10.000 vezes menor, mas em compensação, eu não posso usar a mesma constante de acoplamento que eu usava lá. Eu tenho que usar uma outra constante de acoplamento apropriada para esse regime de energia 10.000 vezes menor. Eu tenho que usar um outro parâmetro de gauge, eu tenho que usar outro conjunto de massas, e aqui o ponto de normalização ficou, né? Porque a gente abriu mão de falar sobre ele. Né? Isso nos traz ao conceito de constante de acoplamento efetiva. Cada faixa de energia tem a sua própria constante de acoplamento boa. Tá certo? Para ser trabalhada ali. Você pode pensar nisso ao contrário também. Né? A teoria nessa faixa de energia se relaciona com a teoria numa faixa de energia muitas ordens de grandeza maior, contanto que você coloque a constante de acoplamento adequada para essa faixa de energia. Tá certo? Finalmente eu cumpro uma promessa que eu fiz lá atrás, né? Falar do que significa QCD perturbativo. QCD perturbativo significa exatamente isso. Você está aqui numa faixa de energia, por exemplo, baixas energias, aonde seus momentos são pequenos, são da ordem dos momentos típicos da física nuclear,
Então você vai ter que usar a constante de acoplamento apropriada para aqueles processos. E sabe-se que a constante de acoplamento apropriada para o processo de física nuclear é grande, é da ordem de 1. Por isso que as interações são fortes, né? Então, essa função que exprime um espalhamento ou qualquer outro processo que você entenda lá, em momentos pequenos, vamos dizer assim, se relaciona com uma função correspondente em momentos grandes e com uma constante de acoplamento diferente da constante de acoplamento original que você está usando. Então, você pode, se, dependendo do comportamento do alfa de T, da constante de acoplamento que você está considerando, né, você pode ter um regime onde a tua constante de acoplamento diminua. A constante de acoplamento naquela faixa de energia seja menor do que a constante de acoplamento nas energias anteriores. Aí você ganha a possibilidade de fazer a teoria de perturbações. É isso que dá sentido ao que você chama de QCD perturbativo. Sem isso, é absolutamente sem sentido você fazer a teoria de perturbações aplicada a QCD. Mesmo aquela coisa toda que a gente fez de tirar gráficos de Feynman, etc., regras de Feynman, etc., porque regras de Feynman, gráficos de Feynman, não passam de métodos para você trabalhar com teoria de perturbações. Né? Então, essa equação, ela conecta diferentes regimes dentro da minha teoria das interações fortes e permite que eu estude perturbativamente a minha teoria, coisa que a seco parecia que não dava. Isso é um longo desenvolvimento, né? Mas um desenvolvimento que culminou com êxito por volta de 1974, né? Os trabalhos do Gross, Politzer, né? Wilczek, onde eles descobriram, né, a propriedade de liberdade assintótica, ou seja, que o alfa é uma função que diminui, né? A constante de acoplamento diminui com o aumento da energia. Né? Ok? Legal. Promessa cumprida. Certo? Deixa eu só ilustrar agora, só para a gente terminar, tá certo? Como é que fica o cálculo dessas funções especificamente, essa função beta, como é que eu calculo isso? Em princípio eu calculo através daquela equação que está ali, mas tem lá seus truques, né? Aparecem truques, principalmente quando você faz regularização funcional, etc. Aparecem seus truques. Então vamos ilustrar o cálculo da função beta, mas o Pascal calcula todas as funções. Ele calcula as funções delta, as funções gama, as dimensões anômalas, calcula tudo. E ó, calcula até 2 loops, tá certo? Se alguém tiver interesse, pode ir no Pascal, o Pascal está lá, prontinho para ajudar. Tem que aturar a letra do cara, só isso, que é chato. Né? Porque as equações são manuscritas. Então dá vontade de pegar isso aqui e passar pela TEC, né? Tudo, né? Entendeu? Então olha só. Vou só dar um alô, né, sobre isso aqui. Não quero fazer as pessoas se preocuparem demais com isso, porque isso depende dos interesses, né, de cada um aqui dentro. Mas eu acho que é interessante as pessoas verem na QCD como é que se faz para calcular, por exemplo, a função beta, que é uma função importante. Né? Trata-se da seguinte história, né? Que o alfa, a constante de acoplamento normalizada, aliás, o G2, né, sobre o cálculo, etc., ele é, em geral, escrito assim, como certo, C alfa menos 1 vezes alfa zero, se nosso alfa zero é a constante nula, né?
E o Z alfa, ele é escrito em termos da constante de normalização lá dos fantasmas, do vértice de 3 joules. Bom, esse aqui não é o vértice de 3 joules, não, porque esse aqui, ó, Z3 em 1000, esse Z3 eu não me lembro mais do que é. Né? Mas isso que a gente viu anteriormente, né? A gente definiu as constantes de normalização. Esse Z alfa, ele tem uma expressão grandiosa, que eu não vou escrever, eu vou escrever só esquematicamente, tá certo? Nosso Z alfa está aqui no Pascoal mais uma vez, né? O Z alfa é alguma coisa assim, tipo 1 mais uma coisa que é uma certa constante, vamos chamar aqui de D1, mais D2 alfa 1 sobre epsilon, tá certo? Mais outra constante que eu vou chamar de D3 1 sobre D3 alfa 2 1 sobre epsilon 2. Isso é claro, né? Está numa certa ordem perturbativa, né? Nesse caso, 1 especificamente. D1, D2 e D3 são constantes que vão envolver fatores de teoria de grupos associados com SUN e com a representação que você colocou os férmions, né? No caso, a representação fundamental, etc. E tal. Não importa muito aqui para nós. Né? O que importa aqui é olhar a estrutura desse Z alfa. Você vê que o Z alfa é um certo polinômio em alfa vezes 1 sobre epsilon e um outro certo polinômio em alfa vezes 1 sobre epsilon 2. Tá certo? Essa é a estrutura do Z alfa. Né? E para calcular a função beta, a gente usa a definição mesmo. Né? Alfa vezes beta. Vamos supor que eu estou fazendo essa conta antes de mandar o epsilon para zero, né? E num esquema de MS ou de MS barra, né? Isso quer dizer que eu estou subtraindo só a parte divergente, ou estou subtraindo só a parte divergente, mais os fatores específicos da regularização dimensional.